para a gente passar uns minutinhos em oração, dobrar seu joelho. Depois o Wesley tem uma apresentação para fazer, mas eu queria convidar você a dobrar o seu joelho. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos adquirir esse senso de responsabilidade, de amor por Deus, como os nossos irmãos. Muitos testemunhos que eu li, eles dizem, não orem para... Eles não precisam que nós oremos para que a perseguição acabe. Eles dizem, não, orem para que nós nos mantenhamos firmes. Essa semana, Marcelo recebeu um vídeo dos irmãos na África, orando pelo Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Então, eu queria convidar você nesse momento a clamar ao Senhor para que nós, como igreja, atendamos ao chamado do Senhor, que nós possamos nos envolver. Como que nós podemos nos envolver? Orando, procurando saber testemunhos. Como a pastora Ariadna disse, esse contato com a vida da igreja sofredora traz um senso de evangelho genuíno, um oxigênio puro, um evangelho puro, simples, mas verdadeiro, que vai além de nós participarmos de cultos e virmos para a igreja. Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor como igreja nesta manhã. Nesse momento, Senhor, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor traga, Senhor, o Teu Espírito Santo traga a revelação do Teu coração para nós como igreja, Senhor. Ó Deus, que ao meditarmos e ao ouvirmos sobre os nossos irmãos da igreja sofredora, sobre o seu sofrimento, sobre o seu martírio, nós possamos olhar para nós mesmos, Senhor. Nós possamos reconhecer o quanto nós temos sido falhos, ó Deus, em viver o Evangelho, em proclamar o Evangelho, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ó Senhor, acolher esse senso de responsabilidade, Senhor, com relação, ó Deus, àquilo que o Senhor quer fazer na terra. Que nós paremos de olhar, Senhor, somente para nós e o nosso mundinho, Senhor. Que o nosso senso, Senhor, de responsabilidade como igreja, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, passar a olhar mais para as coisas que são eternas, Senhor. Ó Deus, como diz o apóstolo Paulo, que nós olhemos, Senhor, para aquilo, Senhor, que é invisível, Senhor, porque as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Ajuda-nos, Senhor, a tirar os olhos e o coração das coisas dessa terra. Ajuda-nos como igreja a cumprirmos, Senhor, Deus, a grande comissão, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, mostrando Cristo, revelando Jesus através da nossa vida, onde quer que nós passemos, ó Deus. Que nós, Senhor, entendamos, ó Deus, o senso de urgência, Pai. Ó Senhor, quantas pessoas têm morrido, partido, Senhor, sem ouvir falar do Teu Evangelho. Senhor, mais de 8.000 línguas, ó Deus, que não têm acesso à Tua palavra, Senhor. Não tem, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da igreja, ó Deus, no Brasil, da igreja ocidental, Senhor. Desperta em nós esse senso de responsabilidade, Senhor. Ó Deus, desperta em nós, Senhor. Produz em nós, ó Deus, maturidade, Senhor. Que nós sejamos uma igreja madura, Deus, que entende, Senhor, qual é o nosso propósito nessa terra. Ajuda-nos a cada dia morrer para nós mesmos, morrer para as coisas desse mundo, morrer para as pequenas coisas.
Ajuda-nos, Senhor, a viver o teu evangelho na essência, Deus. De maneira, Senhor, que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus e não a nós, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, nesse momento. Que esta igreja, Senhor, a igreja de Nova Vida de Flechal, seja uma igreja marcada, Senhor, por refletir a tua glória, refletir o teu amor, refletir Jesus, que nossa unidade, Senhor, se solidifique cada vez mais, para que nós possamos levar o pão aos que têm fome neste lugar, Senhor. Levar, ó Deus, a água, Senhor, àqueles que têm sede, porque muitos estão morrendo ao nosso redor. Ó Deus, do mesmo jeito, Senhor, que nós precisamos ter esse senso de responsabilidade com aquilo que é macro, nós também precisamos ter responsabilidade com aquilo que é micro, com a nossa igreja local, com a nossa comunidade local. Deus, gera em nós, Senhor, ó Deus, uma dor, Senhor, fere o nosso coração, Senhor, com uma dor, Senhor, de amor por essa comunidade, Senhor, por aqueles que estão se perdendo. Ó Deus, que nós possamos clamar, interceder e trabalhar, Senhor, incessantemente, ó Deus, para cumprir o teu propósito, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Wesley. Opa, bom dia a todos, graça e paz. Louvado é o nome de Jesus. Eu ali me perguntando, a irmã contando testemunho ali do irmão de 90 e poucos anos, eu me perguntando de onde esse homem tira força. E eu abri a palavra do Senhor e abriu em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Louvado o nome de Jesus. Como a irmã já mencionou aqui, esse é o domingo que a Igreja Livre tira para interceder, para orar, para conhecer um pouco mais sobre a igreja perseguida. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao meu amigo Rob Sander. Varão, eu queria te perguntar como você se sentiria se ao chegar do serviço soubesse que a sua filha, as suas duas filhas fossem sequestradas. Gostaria de perguntar ao pastor Marcelo, voltando da reunião do conselho, quando chegasse lá em Goiabeiras, olhasse a casa pegando fogo em ruínas e atrás, Sunamita, Rafaela, Davi, não achasse seus filhos, como você se sentiria? Irmã Nilzete, já imaginou a senhora chegando do serviço, vai fazer um cafezinho gostoso, na hora que risca o fósforo, a casa incendeia, meu Deus, pega fogo, a senhora se queima. Ô Paula, já pensou se a família do Wilson, do Cláudio, quisesse tomar suas filhas, não quisesse deixar com você, porque não aceita a sua fé, ou porque não aceita que você as crie na fé? Imagine que situação. Queria estar aqui contando histórias, fábulas, mas tudo isso é verdade. Pastor Zacarias, os irmãos da Nigéria, tem uma série de testemunhos das irmãs. Queria eu que tudo isso fosse mentira, mas são histórias e são reais. E pode passar, irmã, por favor. E hoje é o domingo da igreja perseguida, e o tema desse DIP é a África subsaariana. É uma região localizada abaixo do deserto Saara, né, no meio da África, ali na África, entre o norte e o sul da África. É uma região grande, marcada por uma diversidade linguística muito grande, né, o que traz alguma certa dificuldade das traduções da Bíblia para os dialetos. Trabalhei com um colega sul-africano que ele falava, olha que língua. Ele se comunicava assim, tinha o dialeto dele, imagine. Então é uma região com grande diversidade cultural, é uma região muito pobre, com alto índice de mortalidade infantil, um alto índice de pobreza, um alto... Né, o que traz né, esse contexto traz uma expectativa de vida muito baixa. Enquanto que vivemos 80, 90 anos, lá morre com 40, com 50. Imagine que situação. Esse é o mapa da África, né, como eu falei, entre o norte da África e o sul. E por que essa região? Porque é uma região composta por 46 países, só que 25 deles têm uma perseguição severa
severa, uma perseguição alta aos cristãos. E a escolha dessa região é porque cresceu no último ano a violência e a perseguição cresceu de forma tão estrondosa que faz jus ser o tema, né, do DIP, do domingo da igreja perseguida. E como eu já havia mencionado, o continente africano é um continente de democracias jovens, recém-democratizados. Então são países pobres, são países que enfrentam grandes problemas políticos, com revoltas, com golpes militares, o que torna esses países presas fáceis ao extremismo islâmico, a grupos jihadistas, a grupos que perseguem, né, que tentam propagar e implantar de qualquer forma o islamismo. Por favor, irmã, pode passar. Aleluia, Jesus. E o interessante é que, apesar de toda essa situação desastrosa e conturbada que a África subsaariana vive, a igreja na África, no continente africano, é a maior em números e é a mais jovem do planeta Terra. E essa igreja, ela tem crescido sobre lágrimas e sobre sangue. Que quando se pega os índices de violência na África Central, ali na África Subsaariana, se constata que a violência cresceu de forma estrondosa. Em 15 anos, a violência nesses países cresceu 20 vezes. O lugar onde tinha 20 mortes por ano passou a ter 400, imagine. Então essa violência, ela achaca, ela ataca, ela é incisiva e, sobretudo, sobre as famílias cristãs, sobre as famílias protestantes, né? Sobre as famílias que professam a fé. Vide o exemplo e o testemunho que a irmã contou ali no vídeo, né? no podcast. E essa violência, esse transtorno que nossos irmãos passam, precisam de uma resposta. E os nossos irmãos, eles precisam saber que eles não estão sozinhos, e nós estamos com eles. E há propostas, muitas vezes nem de pé nós estamos, mas quando não estivermos de pé, nós vamos estar de joelhos, orando e intercedendo, né, para que os nossos irmãos saibam que eles não estão sozinhos, que aqui, a Igreja Livre, a igreja aqui no Brasil, a igreja aqui em Flechal, lembra deles, ora por eles, sofre com eles, porque somos um corpo. Se somos um corpo, eu estou com o dedão do pé doendo. Eu sinto a dor no corpo todo, né? Então, se lá eles estão sentindo, eles estão sofrendo, nós, como corpo de Cristo, precisamos sofrer com eles, precisamos orar por eles, interceder por eles e pedir por eles. O outro fato interessante é que quando... Por favor, irmã, pode passar. Quando se pega para ver as estatísticas de como o continente africano tem passado, as situações de perseguição, de crimes, são pessoas sequestradas, são meninas, é muito comum meninas, jovens, adolescentes serem sequestradas por grupos islâmicos, porque eles acreditam que a propagação do islamismo se dá através da procriação de filhos. Então eles sequestram as meninas, sequestram, né, as mulheres e levam em cativeiro levam em cativeiro. Eles acreditam no prêmio. Os muçulmanos acreditam muito que há um prêmio por perseguir os infiéis, e para eles os infiéis somos nós. Então existe toda uma dinâmica no islamismo, que é uma dinâmica até maligna, né, que os leva, haja vista aí o que nós temos visto aí de homens-bombas e tal. Por que os caras fazem isso? Que eles acreditam que quando eles tomam tais atitudes, sequestram, matam pessoas que não aceitam a fé deles, eles vão ter no paraíso, eles vão ter recompensas espirituais e até materiais por isso, né? Só que nós sabemos, como igreja, que isso nada mais é do que obra maligna, né? Obra maligna. E nesses países de origem muçulmana, é muito comum a pessoa, quando se torna cristã, nos países onde a coisa é melhorzinha, é o seguinte: você é cristão? Beleza, então você não fala nada da sua fé, você não propaga a sua fé e está de boa. Agora você imagine o que é viver, ser cristão e não poder falar de Jesus. Eu estava essa semana, tinha até comentado com o pastor, essa semana eu estava cavando uma sapata, pedindo a Deus para mandar um colega para me ajudar, e apareceu um no portão. Aí ele dentro de um buraco, eu dentro do outro, e eu doido para falar de Jesus para ele, e tentava cantar o hino. Até falei com o Robson, eu não sabia um hino, um jeito de falar do amor de Jesus, e aquilo ali me fustigou o dia inteiro, até que eu consegui falar de Jesus. Agora você imagina o que é ser cristão e não poder falar de Jesus.
não poder falar dessa graça maravilhosa, dessa graça redentora, desse consolo que nós temos. Somos perseguidos, mas somos acalentados. Às vezes você está passando uma situação difícil, você dobra o seu joelho, você ora, você chora e você levanta dali revigorado. E o que mais a gente quer, a gente como pessoa, como ser humano que quer o bem para o próximo, a gente quer falar desse Jesus maravilhoso, quer falar desse evangelho, dessa graça redentora, salvadora, consoladora, porém não pode. Essa é a realidade em muitos países de origem muçulmana. Em outros lugares onde a situação é pior, os cristãos em países de origem muçulmana são tratados como pessoas secundárias. Imagine numa fila, sua filha precisando de um atendimento de consulta, você ali, opa, a bola da vez é você. Não, chegou eu que sou muçulmano, não, peraí, dá licença aqui, vou atender ele. Imagine que situação. São pessoas subjugadas, são pessoas consideradas de segunda classe. E num lugar onde já tem os direitos suprimidos, que é um lugar pobre, imagina o que é você ser tratado de forma secundária. Nenhum ser humano merece isso, Nenhum ser humano merece isso. E nesses países, dado todo o contexto geopolítico que eles vivem, a situação difícil, calamitosa, os grupos jihadistas, o que são grupos jihadistas? São pessoas extremistas. A gente conhece, tem muito famoso o Estado Islâmico. Tem aquele grupo lá do Bin Laden, lá do Osama Bin Laden, que eu esqueci o nome dele. São grupos jihadistas. São grupos que acreditam que eles devem atacar as pessoas que não professam a fé que eles professam, que é o islamismo. Então, em determinadas situações desse tipo, em países que são vulneráveis, que não têm governos consolidados, que não têm as forças armadas consolidadas, esses grupos surgem em meio à pobreza, em meio à dificuldade, e eles atacam as vilas, e o alvo são os cristãos. Quando eu falei do Rob Sandy, como ele sentiria se visse as filhas sequestradas, é porque em 2014 o Boko Haram, que é um grupo jihadista, fundamentalista, baixou numa escola nigeriana e sequestrou todas as meninas. Há, inclusive, talvez, algumas que estão em cativeiro ainda, não se sabe, isso já se vão 10 anos. Imagina bem que situação é essa, situação difícil. Quando eu falei do pastor Marcelo, é porque lá na Nigéria, o pastor Zacarias, ao chegar em casa, viu a sua casa, sua vila incendiada, pegado fogo. Por quê? Porque um grupo jihadista, o Boko Haram, que é muito atuante lá na Nigéria, ele ataca, ele fustiga, ele persegue os cristãos. Então, o extremismo islâmico, ele persegue, além de perseguir o povo de Deus, também persegue as pessoas pobres. Mas o principal foco, o principal alvo são as pessoas de fé cristãs. E esses grupos, pode passar, irmão, por favor. E esses grupos, quando eles começam a prosperar em determinados locais, eles começam a influenciar outros. Então, se hoje o Boko Haram tem um certo sucesso na Nigéria, e ele é combatido ferozmente, outros grupos vão tentando surgir em toda aquela região. E quando você pega essa região da África subsaariana, tem vários grupos, Embora não seja no grupo da África, tem um país que está explodindo os navios lá no Mar Vermelho, a Eritreia. São grupos jihadistas, são grupos fundamentalistas, grupos que propagam eles querem implantar. Qual é o objetivo desses grupos? Wesley, mas por que esses caras surgem? O que esses caras querem? Esses caras querem implantar o califado, que é um tipo de governo onde a fé islâmica é a que rege o país. Eles têm um código de conduta chamado Sharia, que é uma lei islâmica, e você tem que viver aquilo ali. Ainda que você não professe a fé, você deve viver e é obrigado a viver. Então, esse é o objetivo fundamental desses grupos. E nesse contexto, o país hoje que está mais em evidência no que diz respeito à perseguição, onde as coisas estão bem exacerbadas, é a Nigéria. É um país que, se no ano passado teve coisas de 5 mil mortes aproximadamente de cristãos, em virtude da perseguição, 82% dos casos aconteceram na Nigéria. De 5 mil, mais de 4 mil foram na Nigéria. E é esse grupo abençoado, que Deus os abençoe, que é o Boko Haram, que Deus os ilumine, que eles possam encontrar a fé em Jesus e parar de perseguir. E além desses casos de morte e perseguição, tem a questão das meninas que são sequestradas, são tidas como troféus, e aquelas que, eu li um testemunho esses dias para trás, aquelas que não negam a fé, são escravas perpétuas até a morte. Você imagina que situação calamitosa, é uma situação difícil, é uma situação que nós, como igreja livre, temos que ver
olhar e sentir e chorar, né, como membro desse corpo, né? Como será? Você tem 2 filhas lindas, imagina como está o pai de uma menina sequestrada, né? Como estaria a mãe de crianças que são tomadas dos seus braços porque ela professa fé cristã. Então, o que acontece? Esses países, a situação é muito difícil. Esse aí está o exemplo que eu dei da irmã Nilzete. Quando voltei do trabalho, uma mulher... na verdade, esse é o exemplo que eu dei da Paula. Além de tentar tomar os filhos da mulher, quando ela chegou do trabalho, ela foi atacada brutalmente por facas, né, por mulheres com facas e a esfaquearam. Outro caso, o próximo caso, é o caso que eu dei como exemplo da irmã Nilzete. Chegando em casa, ela acendeu um fósforo, a casa pegou fogo e incendiou toda queimada, porque pessoas não aceitam que ela professa a fé cristã. Outro caso marcante é do pastor Zacarias, né, Zacarias, que ao voltar, chegou em casa, encontrou a vila, toda a coisa, terá os vídeos dos testemunhos. E o objetivo desse domingo, igual a irmã falou, é justamente tirar esse dia para orar, para interceder. Abrimos mão aqui da Escola Bíblica Dominical, de aprender da Palavra do Senhor, para tomar conhecimento de que a fé que professamos livremente aqui no nosso país, a igreja, o templo, o pastor tem tanto zelo, né, carpete, vamos tentar botar o ar-condicionado, tem um ventilador, tem a lâmpada, temos microfones, podemos cantar a plenos pulmões, 9 horas da manhã, rasgar o peito aqui e adorar o Senhor. Tem irmãos que sussurram, que não podem cantar. Tem irmãos que não têm um templo, se reúnem debaixo de árvores, em cavernas. Tem irmãos que não têm Bíblia, igual a irmã falou, né? Imagine trocentos de dialetos que existem no mundo, e como que seria traduzir a Bíblia para todos esses dialetos? Então tem pessoas que ainda precisam de ser alcançadas, precisam da palavra do Senhor, e o objetivo desse domingo é trazer essa consciência a nós, que enquanto nós podemos louvar e adorar o Senhor a plenos pulmões, há aqueles que nem sussurrar podem. Então que esse domingo seja marcante, e você em suas orações, quando forem orar, lembre-se daqueles que sofrem, que padecem, né, para que Deus possa dar força a eles, como deu esse pastor, né, para que eles possam esperar no Senhor, e a cada dia, para que as suas forças sejam renovadas, para que eles possam subir como asas, como águia, para que eles possam correr e não se cansar, né, para que eles caminhem e não se fadiguem, para que a cada dia a palavra do Senhor, o Espírito Santo, o Consolador, possa consolar. E eu gostaria de encerrar essa apresentação, pedindo aos irmãos se colocar de pé para fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor, para que o Senhor possa enviar, Pai, aleluia, o Teu Espírito Santo a consolar esse irmão que chora. Meu Deus, esse pai que chora a filha sequestrada, a esse pai que chora a casa destruída, a esse pai que chora, meu Deus, aleluia, o sustento da sua família que foi tirado dele, meu Deus, que o Teu Espírito possa consolar, meu Deus, para que ele possa ter, Pai, a sua força revigorada, que nesta manhã aqui no Brasil, tarde na África, que os nossos irmãos que sofrem, que padecem, Pai, por causa do Evangelho, possam ser, Pai, consolados, possam ter, Pai, suas forças reestabelecidas, meu Deus. Pai amado, queremos suplicar ao Senhor por esse missionário que está no campo, no fronte de batalha, meu Deus. Muitas vezes ele pode estar pensando que ele foi abandonado, que a igreja que o enviou, que a retaguarda o abandonou, mas que ele possa ser, Pai, aleluia, restaurado e revigorado nessa manhã, que ele possa saber, Pai, que aqui na retaguarda existe uma igreja livre que clama, que está de joelhos, que sofre com eles, ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, aleluia, descer, Pai, aleluia, em cada coração, consolar, trazer, meu Deus, aleluia, o consolo e a alegria, ó meu Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém, meu Deus. Amém, glória a Deus, obrigado, Wesley. Mel, pode colocar, vou colocar o vídeo do pastor que ele citou, o testemunho do pastor Zacarias. Coloca, por gentileza. Quando eu cheguei em minha aldeia naquela manhã, percebi que as pessoas caminhavam na direção oposta, fugindo. A maioria estava descalça e seus corpos estavam cobertos de barro, porque tiveram que rastejar para escapar do ataque. Quanto mais eu me aproximava de casa,
mais pessoas machucadas eu via. E cadáveres à beira da estrada. Minha casa foi completamente queimada, incluindo tudo o que estava dentro. Procurei ao redor da casa para ver se achava minha esposa e meu filho, mas não os encontrei. Por fim, chequei todos os cômodos da casa e achei os corpos deles na cozinha. Quando o ataque aconteceu, senti como se Deus tivesse me abandonado. Comecei a pensar, se Ele é o verdadeiro Deus, então por que permitiu que eles nos atacassem? Onde Ele estava? Onde estava Deus? Por que Ele não agiu? Meus pensamentos continuavam voltando aos ataques. Mas depois de receber os cuidados pós-trauma, minha mente está em paz. Uma lição importante que nos ensinaram foi que Deus permite que algumas situações aconteçam a nós no tempo dele, e nos ensinaram a perdoar aqueles que nos atacaram. O treinamento realmente me encorajou. Neste momento, na minha mente, estou pedindo a Deus para perdoá-los e para que eles entrem no reino de Deus, para que eles não morram em seus pecados. Pode colocar o outro testemunho também, Mel. Meu marido era professor. Nós nos casamos em março de 2012. Ele foi morto no dia em que havia pregado em uma igreja da região. Lalise é uma jovem cristã da Etiópia. Em 2012, ela perdeu seu marido quando estavam casados há apenas 6 meses. Pastor Dabela tinha 30 anos. Ele tinha acabado de plantar uma igreja quando foi assassinado por um extremista islâmico. Lalise não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Depois de uma semana, fui levada para o hospital porque me recusava a comer. Eu não conseguia dormir. As pessoas se revezavam para cuidar de mim, porque eu queria tirar minha vida. Depois de alguns dias no hospital, me deram alguns remédios para aumentar o apetite. Depois, fiquei inconsciente e dormi por cerca de uma semana. Algum tempo após o funeral do pastor Dabela, colaboradores da Portas Abertas visitaram Lalise. Seu olhar estava sem brilho, o rosto pálido e os pensamentos distantes. A única coisa que eles pensavam era: como ajudar uma viúva em luto? Vocês me ajudaram a recomeçar minha vida, me incentivando a voltar a estudar. Até me deram dinheiro para comprar os livros. Vieram me ver algumas vezes para me encorajar. Depois, fiz o exame nacional e obtive uma pontuação alta, o que me permitiu entrar na Faculdade de Formação de Professores. Por meio da ajuda de parceiros ao redor do mundo, a Portas Abertas pôde apoiar a jovem viúva em suas necessidades básicas. Além disso, Lalise precisava de tempo e do consolo do Espírito Santo para se fortalecer espiritualmente. Então, a Portas Abertas começou uma campanha de oração. Por 10 anos, parceiros da Portas Abertas ao redor do mundo oraram por Lalise. No ano passado, recebemos um e-mail de uma parceira na Alemanha, querendo notícias sobre a viúva. Ela queria saber como estava Lalise hoje. Assim, entramos em contato com Lalise novamente e conseguimos esta entrevista. Eu não conseguia esquecê-la, por isso nunca parei de orar. É terrível perder alguém que você ama. Ainda mais de uma forma tão horrível. Isso trouxe sua história para perto de mim. É por isso que o nome dela não saiu da minha cabeça. Fiquei sem palavras e profundamente comovido com cada palavra que li naquele e-mail. Saber que um parceiro está orando há tanto tempo. Chorei e disse:
Senhor, obrigado pelas pessoas que levam o assunto a sério e estão orando pela igreja perseguida. A oração pode chegar aonde não podemos ir. E o primeiro pedido que recebemos dos cristãos perseguidos ao redor do mundo é oração. Esse é o compromisso que podemos fazer com nossos irmãos e irmãs da igreja perseguida diariamente. Não imaginava que alguém orava especificamente por mim, mas quero que saibam que o Senhor ouviu suas orações. Deus renovou minha mente e me casei de novo. Ele me ajudou a dar à luz e construir uma família. Que maravilhoso! É tão bom ver que está tudo bem com ela. Que minhas orações a ajudaram. Conheça o testemunho de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Queria convidar os irmãos agora para nós orarmos. Tem aqui, são cartões de oração. Você pode te dar uns minutinhos para você dar uma lida e nós como igreja precisamos levar a sério não só um dia no ano, mas nós precisamos, se você acessar o ministério ou o site do Ministério Portas Abertas, tem inúmeros testemunhos, pedidos de oração, né? Então você pode ficar sentado onde você está, e você ore aí por essa pessoa, né? São pedidos reais, são pessoas reais, pessoas que foram citadas aqui, né? Ore por essa pessoa aí, nesse momento. Peça ao Senhor para encorajar. É o pedido que eles fazem, encorajar. Ô Senhor, nós clamamos, Deus. Nós clamamos nessa manhã, Senhor, por essas vidas, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Nós apresentamos diante de Ti essas vidas, Deus. Elas precisam de encorajamento, precisam do Teu abraço, precisam, Senhor, ó Deus, do Teu socorro, ó Deus, que o Senhor possa fortalecê-los, firmar os seus pés, que o Senhor possa abraçá-los, Deus. Ó Deus, nós não podemos ir, mas o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Nós clamamos, Senhor, para que, ó Deus, essas vidas recebam, Senhor, a intervenção do Senhor. Ó Deus, tanto eles como seus familiares, como seus vizinhos, como aquela comunidade a que eles fazem parte, Senhor, em nome de Jesus, que eles não se sintam sós, que eles, ó Deus, recebam, Senhor, o abraço do Teu Santo Espírito, Senhor, neste dia, e em todos os outros dias, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os levante, que o Senhor os mantenha firmes, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor supra as suas necessidades, Senhor. Que o Senhor cure, ó Deus, o seu corpo, Senhor. Os livre das enfermidades. Os livre, Senhor, da violência que os cerca. Os livre, Senhor. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer. Nós gostaríamos de abraçar, nós gostaríamos de, ó Deus, de ajudar, Senhor, mas nós, Senhor, estamos fazendo aquilo que nos é possível, que é, Senhor, estar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor levante, Senhor, os missionários que estão nesses locais, ó Deus. E, Senhor, aqueles que têm ido, ó Deus, fortalece. Aqueles que têm estado, Senhor, ali, Senhor, de frente, fortalece. Nós clamamos, Senhor, nós invocamos o Senhor nesta hora. E te pedimos, ó Deus, entra, Senhor, com a Tua providência na vida de cada um desses irmãos. Em nome de Jesus, nesta manhã, nós pedimos, ó Deus.
Ó Senhor, visita, Senhor. Visita. E Senhor, mais uma vez eu te peço, gere em nós esse senso de responsabilidade diário, ó Deus, de orarmos, ó Deus, pelos nossos irmãos da igreja sofredora, os nossos irmãos, Senhor, ó Deus, que nós possamos sentir, Senhor, que nós possamos clamar, ó Deus, por eles, ó Deus. Não nos deixe esquecer, Senhor, mas gere em nós, Senhor, esse desejo, gere em nós esse amor, gere em nós, Senhor, essa necessidade, Senhor, de clamarmos, de batermos a tua porta, de nos preocuparmos, de nos envolvermos, ó Deus. Em nome de Jesus, nesta manhã nós te pedimos. Amém e amém, Jesus. Amém. Eu tirei cópia, quero deixar com os irmãos aqui o ID da igreja perseguida. Aqui tem como que nós podemos nos envolver, né? ID, interceda. Se você pode, doe. E encoraje, né? A gente pode encorajar os irmãos. Como que a gente pode? A gente pode enviar e-mail, a gente pode fazer uma carta como igreja. Nós podemos dizer, mas nós somos tão pequenos, mas nós podemos. Nós vamos crescer com essa mentalidade, com esse amor. Aí tem vários pedidos de oração. Tudo que eles pedem é isso. Claro que as doações auxiliam o Portas Abertas e, em nome de Jesus, nós como igreja aqui de Flechal, nós queremos nos envolver também, né? Mas o primeiro pedido, o pedido que ocupa o primeiro lugar na lista deles é: orem por nós. Orem por nós, para que nós nos mantenhamos firmes. Aí tem, né, mais de 365 milhões de pessoas, de cristãos, são perseguidos hoje no mundo, né? Nós interceda pelas autoridades, né? Interceda nesses países, interceda, olhe pelas crianças, idosos, portadores de necessidades especiais, né? Que além da perseguição religiosa, eles enfrentam esses desafios pessoais. Ore pelas equipes do Portas Abertas que estão indo, né? As equipes que estão indo, que estão lá enfrentando, para dar suporte à igreja perseguida, né? Interceda também por aqueles que são os perseguidores, como Wesley falou aqui, para que eles conheçam, para que eles se rendam a Jesus, né? Para que eles conheçam o amor de Deus também, sejam transformados, assim como o apóstolo Paulo deixou de ser perseguidor, né? E passou a ser perseguido. Então, que eles também, né? E clame também pelos líderes cristãos, há irmãos nossos, né, da Igreja Livre, que pagam um preço alto para que o Evangelho não morra. Existem mais de 8 mil. A Jocum, a pastora Ariadna, ela é missionária. A Jocum tem um trabalho, e eles estão formando jovens para aprenderem os dialetos, porque escrever a Bíblia nessas línguas que não têm a Bíblia, seria um processo muito demorado. Então, é um centro de treinamento, eu não me lembro onde é, eles estão treinando pessoas para aprenderem o dialeto, para poderem ensinar a Bíblia de forma oral, né, para esses povos. São mais de 8 mil línguas que não têm acesso. Olha só, gente, a gente tem que orar muito, porque a gente fica assim, Jesus está voltando, mas tem muito trabalho para a igreja antes de Jesus voltar, né?
ver mais de 8.000 línguas, que não tem como ter. A pessoa vai para lá, treina, aprende. Pessoas que tenham essa coragem de se inserir naquela comunidade, ficar lá para transmitir a Bíblia no dialeto daquela comunidade. São mais de 8.000 dialetos, mais de 8.000 línguas, né? Então, nós temos muito trabalho. Oração também é trabalho. Nós temos muito pelo que orar, nós precisamos interceder, né? Para terminar, nós já estamos terminando. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia em Romanos 8. Nada como a palavra daquele que esteve dos dois lados, né? O nosso querido apóstolo Paulo, que de perseguidor passou a perseguido. Romanos 8, versículo 30 e 35. Essa é a grande certeza que nós temos. Você pode ficar sentado mesmo. O apóstolo Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Ele citou aqui coisas das quais ele sabia, né? Nada disso pode mudar o amor que o Senhor sente por nós. Nada disso pode mudar o amor que o Senhor sente pela igreja, pela nossa igreja sofredora, pelos nossos irmãos, né? Nenhuma dessas coisas pode separá-los do amor de Deus. E essa tem sido, deve ser a nossa oração, Senhor, que eles não percam essa percepção do quanto o Senhor os ama. Porque quando nós entendemos que nada, nem os nossos pecados, podem afastar o amor de Deus de nós, porque o Senhor nos ama de forma incondicional, né? O apóstolo Paulo, provavelmente, ele não cita isso, ele cita coisas que ele passou, né? Tribulação, angústia, olha só, né? Será tribulação? Tribulação fala de pressão externa, né? Angústia fala de pressão interna. Perseguição, aquilo que os nossos irmãos têm sofrido e que nós, às vezes, de uma forma diferente, sofremos. É claro que nem se compara, mas, às vezes, nós sofremos algum tipo de perseguição. E quando nós formos perseguidos da maneira como nós, Igreja Livre, a gente só né? Só tem aquela pessoa que pega no seu pé, às vezes um colega de trabalho que fica te zoando, te perturbando, né? Então você se lembra do irmão da igreja sofredora, fala assim: Senhor, isso aí não é nada, né? Não perca a sua paz por causa disso. Perseguição, fome e nudez, né? Fome, duas necessidades básicas do ser humano: comida, né? E vestimenta, cobertura, né? Casa, abrigo.
Nada disso pode nos separar. Se nos falta isso, Deus continua nos amando, sim. Foi o questionamento que o pastor fez ali, né? Como que porque é um questionamento humano e que Satanás também aproveita nesse momento. Poxa, mas eu estou passando por isso, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama não, Deus continua amando. Então nada dessas coisas pode separar. Perigo ou espada, ele diz, perigo e espada está literalmente falando sobre o risco de vida, que era o que acontecia, né? Era pela espada que eles morriam. Hoje os cristãos da Igreja Sofredora morrem por todo tipo de armas, né, explosões, incêndios, enforcamento, decapitação. Nada disso, né? Mesmo que seja risco de vida, Deus continua cuidando do seu povo, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. A perseguição, as tribulações geram muitas angústias, né? Mas o Senhor continua nos amando. Então, ele termina dizendo que em todas essas coisas, independente de quais são, nós somos mais do que vencedores. Não somos só vencedores, mais ainda, né? É além de ser vencedor. Porque mesmo que nós morramos aqui, como os nossos irmãos lá da Igreja Sofredora, quando a nossa vida termina aqui, a nossa vida com Cristo começa, né? Quando se encerra esse tempo aqui, nós vamos desfrutar da eternidade. Nós precisamos manter os nossos olhos na eternidade, porque estou bem convencido, estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É no amor que está a nossa esperança, é no amor de Deus. É nessa confiança no amor de Deus, nessa firmeza no amor de Deus que nos mantém firmes, que nos mantém sem esmorecer, que nos mantém sem... Quando nós temos essa certeza, essa convicção, isso nos mantém firmes. Nós oremos pelos nossos irmãos da Igreja Sofredora para que eles nunca percam isso, eles não percam essa perspectiva, que o Senhor possa revelar o amor dele dia após dia para que eles se mantenham de pé, para que eles se mantenham firmes. E que nós aqui também estejamos firmados nesse amor de Deus. Estou passando por isso, mas o Senhor continua me amando. E se Ele me ama, eu não preciso temer nada, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não precisamos temer. Eu quero convidar o nosso pastor para vir. Bom dia, povo amado. Vamos ficar de pé. Estão tão acostumados a me ver aqui, mas hoje teve uma equipe aqui boa. Ano que vem que se mantenha essa equipe fazendo DIP, tá bom? E cresça, que outros venham aqui. Quem sabe a Ana Paula aqui pregando. Não é. Ué, quem sabe? Deus quem sabe. Uma Elisete intercedendo, quem sabe? Tudo nas mãos de Deus. Mas, queridos, esse é um assunto bem relevante. Estou terminando. Vou deixar dízimo, oferta para a noite. À noite tem mais. Nós vamos continuar aqui, nesse mesmo espírito. Mas é um assunto muito relevante que não pode estar limitado a um domingo pela manhã. Nosso coração tem que continuar sempre voltado pelos nossos irmãos em Cristo.
nós somos privilegiados, porque nós podemos ir e voltar à igreja a hora que nós queremos. Nós podemos andar com uma Bíblia embaixo do braço, que ninguém vai nos prender por causa disso. Nós não vamos ser amordaçados por falar de Jesus. Por mais que de formas pequenas, alguma perseguição tenha conseguido ter levantado no Brasil, mas nada como lá fora. Nós ainda temos essa liberdade. E que nós não venhamos desprezar a liberdade que nós temos e venhamos pregar com afinco, com amor esse Evangelho. Venhamos compartilhar esse Evangelho para aqueles que estão aí sedentos de salvação. E tem muita gente sedenta de salvação. Tem muita gente sedenta do amor de Cristo. E aonde a luz de Cristo não chega, as trevas predominam. E nós somos aqueles que levam a luz de Cristo. Nós somos as velas, o candeeiro que vai iluminar as trevas. Então a gente não pode se calar. E não podemos esquecer de orar pelos nossos irmãos perseguidos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus maravilhoso, obrigado por esse momento. Pai, obrigado por esse projeto das portas abertas, que tantos anos, meu Pai, tem se mantido firmes, pregando o Evangelho, levando a Tua verdade, aonde quer que eles vão e vejam a necessidade de, Senhor Deus, levar esse grande Evangelho. Há muitos anos atrás, o irmão André teve a coragem de fazer o que muitos não tinham, e inspirou tantos outros, mesmo depois da sua partida, continua inspirando. E que muitos venham, Senhor Deus, entender a importância de ser o evangelista, de ser um missionário, mas também ser o intercessor pelos aqueles que vão a campos e aqueles que estão sendo perseguidos por amor do Teu Evangelho. Alcança, Senhor Deus, a Tua igreja perseguida. Sustenta a Tua igreja perseguida. Cuida, Senhor Deus, da Tua igreja perseguida, até que o Senhor venha para nos levar para morar contigo no céu. Agora leva-nos em paz, dê-nos no restante de manhã um dia muito abençoado, que nada e ninguém venha nos impedir de estar aqui à noite, que venhamos estar aqui juntos, adorando, louvando e compartilhando ainda mais da Tua verdade. E que outros vejam atraídos pelo Teu Espírito Santo aqui nesse lugar, e que grandes coisas aconteçam em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus abençoe a cada um de nós, rica e abundantemente. Vá em paz, cumprimente seu irmão e até a noite juntos aqui em nome de Jesus.